pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de onde você está me vendo e que horário você está me vendo, mas aqui quem está falando é o Alisson Marques. Eu sou o coordenador da Comissão Especial de Recursos Hídricos e Saneamento Básico do nosso Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu estou aqui para falar com você da nossa terceira Olimpíada Brasileira de Administração, a nossa terceira OBADM, que acontece agora no ano de 2026, e que a gente está com as inscrições abertas. As inscrições vão até junho e você não pode deixar de se inscrever. Você que é um estudante de administração, você que é de outras profissões e tem interesse pelo tema de gestão, tem nessa Olimpíada uma oportunidade de aprender e mostrar seus conhecimentos e, quem sabe, ser premiado com uma medalha de reconhecimento pelo seu esforço e ganhar notoriedade aí na sua sociedade, no seu local. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, vou usar alguns exemplos do nosso estado, Rio de Janeiro, mas eu quero que você saiba que essa aula está sendo gravada para todo o Brasil e é importante que você consiga, às vezes, trazer a realidade que eu vou explicar aqui para a realidade do seu estado. Então, eu vou começar a nossa aula, eu preparei aqui uma pequena apresentação. Os temas que a gente vai abordar são os ODS, né? Os 4 ODS aí relacionados à nossa Olimpíada. Eu vou abordar esses 4 temas de ODS e vou fazer uma relação entre eles. Preparei alguns quadros aqui na minha apresentação, que são aqueles quadros que valem quase que a aula inteira. Claro, eu quero que você passe pela aula inteira, mas preste atenção nesses quadros, eu vou apontar a importância deles em que a gente vai abordar o tema. São temas amplos, que se relacionam. No meu caso aqui eu vou dar um foco no ODS que trata de água e saneamento, né? Esse ODS ele fala com os demais. Como a minha comissão é uma comissão especial sobre esse tema, eu fui premiado com essa oportunidade de produzir essa aula aqui para vocês. Então vamos para a aula, espero que você aproveite desse material e que isso possa te ajudar aí na sua caminhada de estudos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, preparei aqui essa pequena apresentação, né? Uma apresentação onde a gente vai abordar a nossa terceira Olimpíada Brasileira de Administração com o tema Gestão dos ODS nas nossas organizações. Eu vou abordar o meu tema específico, ODS 6, Água Potável e Saneamento, mas esse ODS, ele fala com os outros ODS numa maneira bem integrada, tá? Então, vamos lá. Bom, então, o tema central, a gente vai abordar aí a questão dos ODS e a integração desses ODS, né? Em especial, saúde e bem-estar, água potável e saneamento. Vamos falar, o 3, saúde e bem-estar. O 6, água potável e saneamento. O ODS 12, consumo e produção responsável. E o ODS 15, vida terrestre. Então, o meu objetivo é abordar o meu especificamente de água e saneamento, o ODS 6, mas poder falar da integração desses objetivos como um todo, tá bom? Então, vamos lá. A síntese, né? Abordaremos a integração das diferentes áreas de conhecimento, porque esses ODS são temas bastante amplos e que a nossa ONU implementou como desafio para a nossa sociedade. Então, são temas muito discutidos, em que a gente está trabalhando, buscar atender esses ODS dentro de uma meta de tempo, tá? Então, isso envolve toda a sociedade e suas múltiplas facetas profissionais, tá? Vamos lá. Para eu falar do meu tema, eu tenho que falar do nosso planeta, né? Está aí o nosso planeta, Terra, onde 71% dele é coberto por uma atmosfera, por uma camada de água. Essa camada de água é uma água que tem diversas características, mas a principal dela é a água salgada. 29% terras, os continentes onde nós habitamos, tá? E isso parece até aquela aula de primeiro grau, mas faz parte. Vocês vão ver o quanto a gente vai avançar sobre esse tema. Isso eu tenho certeza que vocês já aprenderam. Nada de novo. Agora vamos começar a complicar um pouquinho mais. Desse mundão de água que a gente tem, que representa 71%, 1,386 bilhão de quilômetros cúbicos. É muita água. É uma medida que a gente não consegue representar, é só essa que os nossos olhos enxergam. É muita água. Só que essa água, como eu disse, é uma água doce e uma água salgada. Só que a água salgada representa 97,5% do volume dessa água. Então, o que sobra para nós que consumimos a água doce e administramos a água doce no nosso processo produtivo, para a nossa vida, né?
2,5%. E aí vamos então entender esses 2,5%. Dos 2,5% de água doce que eu tenho no planeta, 68% estão em geleiras e calotas polares. Então é muita água congelada, ou seja, é uma reserva e que muitas vezes não acessível. 30% são águas subterrâneas, estão guardadas nos nossos aquíferos. O nosso Brasil é rico em águas porque tem bastante águas superficiais e bastante água reservadas em aquíferos, tá? 0,8% distribuída sobre o solo e na umidade atmosférica, as nossas nuvens que fazem parte do processo de evapotranspiração, que são os chamados rios voadores, que surgem a partir da formação a partir do aquecimento solar, que geram as nuvens. Essas nuvens caminham e, quando desaguam sobre o continente, nos ajudam a ter a formação dos nossos rios, tá? 0,4% representa a água doce superficial, que é essa água que nós acessamos mais facilmente, que são as nossas águas dos nossos rios e das nossas lagoas de água doce, tá? Aqui na minha apresentação tem um link que mostra, por exemplo, a formação do nosso planeta. Com certeza eu vou disponibilizar a apresentação para a nossa equipe do CRA permitir que vocês façam download, e aí vocês vão poder clicar e ver um pouco da formação do nosso planeta e como a atmosfera de água está envolvida sobre ela. É um material do IBGE, tá bom? Não vou entrar nele agora, não. Vamos lá. Dessa água doce que a gente tem no planeta, 12% dela está aqui no Brasil. Daquele 0,4% lá, 12% estão no Brasil. Então, nós somos um país abençoado, como a gente já ouviu falar, com certeza. Contudo, essa água ela tem um problema. Ela não está igualmente distribuída pelo nosso país. Então, um dos nossos desafios é administrar esse problema de distribuição da nossa água. E o outro problema também é administrar a questão dessa qualidade da nossa água, tá? Os principais fontes de água do nosso país são os nossos rios amazônicos, que são os grandes volumes, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão, que cobrem quase 70% do nosso território, tá? Vamos lá? Bom, como eu tinha dito aqui na minha introdução, eu preparei alguns quadros que valem a aula inteira. Um deles é esse daqui. O outro está lá no fim, que é para você assistir a aula toda. Mas um deles é esse aqui, para eu já começar te premiando aí com esse material. O que eu fiz? Eu fiz aqui um quadro comparativo sobre os nossos ODS e como eles se falam, né? Para que eu possa fazer essa introdução, já amarrar os nossos ODS e depois eu ficar concentrado no meu tema. Tenho certeza que o nosso CRA está trabalhando aí outras aulas que vão complementar o seu processo de estudo para que você possa avançar. Mas os temas são amplos, é importante que você também vai buscar suas próprias fontes. Eu vou tentar aqui passar algumas dessas para que vocês possam fazer uso delas, tá bom? Então aqui, esse quadro, o que eu fiz? Usei um pouco de tecnologia, né? Um pouco de IA para me ajudar, e isso vocês que estão estudando precisam fazer também. Hoje são ferramentas acessíveis para todos nós. Eu que vim de uma outra época que eu tinha que reservar livro na biblioteca, vocês não passam por essa dificuldade. A informação está acessível na mão de vocês e as ferramentas estão aí. Então basta ir lá e se esforçar e fazer a sua parte. Então, ó, eu organizei ali em aspectos e comparei todos os 4 ODSs. Então, se eu olhar para o objetivo central, fácil, saúde e bem-estar, garantir a saúde e o bem-estar da população. Água e saneamento, garantir água e saneamento. Consumo responsável, a produção e o consumo sustentável dos nossos recursos. Vida terrestre, proteger os ecossistemas terrestres. E aí a vida animal, a vida humana, a vida vegetal e assim sucessivamente. Foco principal no saúde e bem-estar, pessoas e saúde pública. Saneamento e água, infraestrutura e recursos hídricos. Por isso eu vou abordar tanto 2 leis importantes, que é a Lei das Águas e a Lei sobre o Marco do Saneamento. Cadeia produtiva no ODS 12 e o consumo dos nossos matérias-primas. O 15, vida terrestre, meio ambiente e biodiversidade. Tá?
As áreas de atuação: saúde, água e esgoto, economia e indústria, florestas e solos. Quais são os problemas enfrentados? No caso de saúde, doenças que a gente ouve falar que atingem as nossas populações, a mortalidade, principalmente de crianças e jovens, tá? E aí, com certeza, a gente pode considerar um aspecto de violência também, quando você estiver estudando esse tema. E acesso à saúde. E acesso à saúde, você vai pensar em saneamento. Já fala com o item seguinte: a falta de água e saneamento é um aspecto de saúde. Por isso que muitos profissionais do setor de saneamento dizem o seguinte: cada R$1 ou $1 investido em saneamento reduz consideravelmente a economia na área de saúde. Existem estudos que apontam essa relação, tá? E no caso do consumo, desperdício e poluição são os principais problemas que a gente enfrenta. No processo produtivo, a gente desperdiça muito e a gente polui muito, tá? No caso da vida terrestre, desmatamento e perda da biodiversidade. Porque perder biodiversidade é perder riquezas naturais, tá? Principais ações que a gente vai ter aí. E vamos ter ações de vacinação, prevenção e atendimento médico, ou seja, o sistema de saúde funcionando. No ODS 6, o tratamento da água e o tratamento do esgoto como serviço de infraestrutura essencial funcionando para que a nossa população seja atendida. No ODS 12, a ideia de reciclagem, ou seja, reciclagem é parte do ODS 6, que é o ODS de saneamento, quando eu vou pensar em resíduos. E economia circular é quando as próprias indústrias entendem o processo produtivo e vão melhorar reaproveitando os nossos materiais, tá bom? Reflorestamento e conservação. Reflorestamento já fala com saneamento também, porque o setor de saneamento tem consciência que a biodiversidade garante água de melhor qualidade, então existem muitas empresas trabalhando no replantio das florestas ciliares, são as florestas que ficam em torno dos nossos mananciais, das nossas nascentes de rios, porque essas florestas prestam um serviço importantíssimo na garantia da água e na qualidade dessa água que nasce ali para nosso consumo depois, mais à frente, tá? Indicadores típicos: mortalidade e expectativa de vida. Então, todo país trabalha para que a nossa população viva mais e com qualidade de vida. Então, a gente escuta, né, nas nossas tabelas de densidade demográfica, a população envelhecendo, um país surgindo, né, mudando, vocês que estudam gestão, mudando aquela nossa pirâmide de que você tem mais jovens e mais idosos, e a gente já sabe que isso vai mudando o formato e a pirâmide vai envelhecendo. Na medida em que a gente tem qualidade de vida, você vai ter uma população que consegue viver com mais tempo. Mas você também tem que ter segurança para que os mais jovens possam entender: olha, eu posso ter mais filhos e esse mais filhos mantenham a base de uma sociedade jovem, que de fato é a sociedade que vai segurar o bastão das próximas gerações e continuar produzindo, tá? Aí a gente já está falando um pouco de economia também, tá? Acesso à água, eu já expliquei, posso pular. Geração de resíduos. As nossas indústrias, seja ela de consumo, seja ela de matéria-prima, elas geram muitos resíduos, e esses resíduos, por vezes, precisam ser planejados o reaproveitamento ou a reciclagem desses materiais. Sabemos que no nosso país esse ainda é um aspecto a ser muito trabalhado. A gente ouve muito pouco falar da nossa indústria de reciclagem. O que a gente sabe é que nós temos uma reciclagem até subhumana, na medida em que muitos catadores, como uma atividade de subemprego, precisam sobreviver da catação de lixo. Mas eles estão ali basicamente catando algum material que gera valor para eles e não efetivamente parte de um processo de indústria planejado de reciclagem. Então, o que vale é o quê? É o metal, é a latinha, é o alumínio, mas não efetivamente a indústria da reciclagem. Então, essa é uma indústria que a gente precisa, como país, Brasil, evoluir bastante, tá? Temos marco no setor dos resíduos sólidos que estabelece que a gente tem metas a cumprir. Recomendo dar uma olhada nesse marco, tá? Pois eu passo para vocês essa indicação, eu deixo nos materiais a indicação desse marco. Taxa de desmatamento. Taxa de desmatamento faz parte aí das nossas áreas ambientais, das nossas engenharias ambientais, acompanhar que a gente não pode trocar floresta
por campos. A gente não pode trocar floresta por agricultura. A agricultura é muito importante para nós. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, é um grande produtor agrícola e parte do seu terreno é utilizado para isso. Mas a gente tem que trabalhar para preservar nossas florestas como riquezas da nossa nação, tá? Relação com água. Qual é a relação com água de todos esses ODS? A gente tem água limpa, melhora a saúde. Então, essa é a principal relação com a água. Melhora a saúde humana e também animal. Obviamente, o animal ele vai ter comportamentos no acesso à água diferente do ser humano. Mas a água poluída tira a vida dos animais. É comum a gente ver, às vezes, rios poluídos, mortalidade de peixes. É comum a gente ver, às vezes, um gado que foi beber uma água, essa água estava poluída e você perde ali um gado produtor, tá? No nosso caso, a água e saneamento é o tema central. No caso do ODS 2, é uma redução do consumo da água, né? Quer dizer, você precisa produzir mais gastando menos água ou reaproveitando a água que você consome, tá? Proteger nascentes e rios é já o objetivo do ODS 15. O impacto econômico desse comparativo. No caso do 3, reduzir os custos com a saúde. No caso do 6, crise hídrica e sanitária, é evitar que a gente enfrente crises hídricas e sanitárias. Depois eu vou falar um pouquinho como que isso se dá lá na frente. Escassez de recursos, que é a questão do ODS 12, do consumo responsável, a relação com a água, se você tiver problema com a água, você pode ter escassez de recursos. Então, por exemplo, a gente tem estados, como o nosso estado aqui de São Paulo e outros estados brasileiros, que enfrentam crises hídricas. Essas crises hídricas muitas vezes paralisam a sociedade. E vocês vão ver que a lei das águas diz, em cenário de escassez, a prioridade é o consumo humano. Então, não seria estranho você ter uma ordem de uma fábrica ter que parar para priorizar o consumo humano. Está previsto em lei, tá? E o colapso ambiental. Colapso ambiental, a gente sabe, se fizermos fotografias, às vezes, a gente vive num país que é um continente, mas se fizermos fotografias, é fácil eu enxergar ambientes em que eu tenho um rio extremamente poluído. O custo para despoluir aquele rio é um custo enorme. Eu já tenho, às vezes, uma sociedade instalada, as redes de esgotos não funcionando. Então, é uma fotografia em que a gente já consegue ver o colapso ambiental. Contudo, esforço e investimento, é possível você recuperar áreas muito degradadas. Eu posso usar um exemplo internacional que aconteceu nas Olimpíadas, a despoluição do Rio Sena. Sim, tiveram críticas a algum nível de poluição, mas é um projeto que o governo francês está tocando e que a gente vê aqui no nosso Brasil, por exemplo, o estado de São Paulo fazendo um projeto similar, com todo o esforço para despoluir ali os dois rios, o Pinheiros e o Tietê, tá bom? E o último aqui, resultado esperado, uma população saudável e um país envelhecendo e vivendo com qualidade de vida. No saneamento, a grande meta é universalizar o serviço de saneamento e poder fazer com que cada casa brasileira tenha acesso à água com qualidade e o seu esgoto com afastamento e tratamento. Você vai saber que no Brasil ainda hoje existem muitos imóveis, pode não ser a sua realidade, mas você tem que entender que isso existe. Existem ainda muitos imóveis que famílias não têm um vaso sanitário. Para fazer suas necessidades, vão fazer ainda num bidê, num buraco lá no fundo da sua casa, por não ter acesso a um vaso sanitário. Eu sei que é difícil falar isso, mas isso é uma realidade e nós precisamos trabalhar. Parece às vezes estranho, dentro da sua realidade, dentro da sua casa, que chega ali, tem 1, 2 banheiros e você às vezes não dá valor a isso, mas isso é a realidade de muitas famílias brasileiras, tá? Uso eficiente dos recursos é que a nosso processo produtivo, e aí você que é um profissional da área de gestão, um administrador, um engenheiro de produção, um técnico, precisa entender fazer um melhor uso dos seus recursos para que você desperdice cada vez menos. E por último, para a gente encerrar esse quadrinho, ecossistemas preservados, de tal maneira que a gente tenha os nossos riquezas ambientais mantidas e preservadas para as próximas gerações, tá bom? Feito isso, vamos avançar aqui para o nosso tema. Esses são dois mapas diferentes que nós comumente não conhecemos, né? Você, cidadão comum, pouco às vezes conhece. Mas são dois mapas. Um fala das nossas unidades das federações
de regiões hidrográficas, e o outro, as nossas unidades de gestão. E aí eu separei aqui, ó, em especial, aonde eu estou, aqui, ó, a região do Atlântico Sudeste. Essa é a região que pega parte dos estados lá do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e o Espírito Santo também. Essa é a nossa unidade da Federação Hidrográfica. E, em especial, aqui para o nosso estado, a principal unidade de gestão é a da Paraíba do Sul, que é o nosso principal rio. Rio que nasce em São Paulo, faz uma curva em direção ao estado do Rio de Janeiro, vem pelo estado de São Paulo, entra no estado do Rio de Janeiro, toca a fronteira com o estado de Minas e, por isso, faz parte de um comitê nacional, que tem como atenção mais de um estado, ou seja, se essa água tiver algum tipo de disputa, os 3 estados precisam sentar e conversar. Daí vem a necessidade dessa divisão. Professor, da onde você conseguiu esse material? Esse material é disponível no site da nossa Agência Nacional de Águas. A nossa Agência Nacional de Águas está trabalhando há alguns anos, produzindo riquíssimos materiais que vocês podem acessar lá o site da ANA e na área de publicações e baixarem diversos materiais. Vocês podem baixar tanto em PDF, quanto podem consultar os materiais com as ferramentas disponíveis no site, onde vocês podem fazer pesquisas de indicadores e ter acesso a esses mapas também, tá bom? Aqui em especial no Rio de Janeiro, você tem aqui uma outra unidade litorânea, mas que eu optei por não dar foco nela, porque o nosso principal recurso vem da Baía do Paraíba do Sul, numa transposição com o rio Guandu, para abastecer a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. E aí volto a falar com você. Eu vou usar os exemplos do meu estado, mas é muito importante que você, na sua região, ao estudar, procure entender a característica da sua região. Isso vai te ajudar a entender o que você está estudando, porque você vai estudar dentro do contexto da onde você vive, da sua sociedade. Isso facilita muito para você entender o que está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Outro dos mapas que eu trouxe aqui para a gente é o nosso balanço hídrico por unidade, né? E aqui eu coloquei para vocês, ó, classe de comprometimento. Então, quanto mais azul, menos comprometimento, baixo comprometimento. Quanto mais vermelho, crítico, e o cinza é o intermitente. Então, aqui a gente já consegue ver que eu tenho no mapa brasileiro diversas regiões, ó, em vermelho, aqui no sul, aqui no Nordeste, aqui no centro do Brasil, aqui também, ó, entre norte do Espírito Santo e acho que o sul da Bahia ali, você consegue ver muitas áreas com criticidade no balanço hídrico. O que é isso? A demanda por água versus a disponibilidade hídrica da região muitas das vezes é comprometida. E no Nordeste, como a gente já sabe, o Nordeste tem o problema da intermitência. Por isso, o tema da seca é muito cantado nas nossas músicas e é muito abordado nos nossos livros. Eu sei que vocês já estudaram sobre isso. E o mapa do balanço hídrico brasileiro mostra exatamente isso. E se eu olhar para o norte do nosso estado, o nosso Brasilzão, né? Do nosso estado Brasil, né? Nosso país Brasil, eu não tenho problema. Eu tenho muita água e uma população pequena. E aí o desafio é, por ser um país continental, muitas das vezes eu não vou conseguir trazer água lá do norte do estado até aqui. O preço dessa água ficaria inviável, tá? Então a gente tem que usar as nossas soluções. E isso hoje acaba sendo um estoque, né? Os nossos aquíferos ficam basicamente por aqui, ó, pegando o norte, vindo aqui até o centro do nosso Brasilzão, o centro-oeste do nosso Brasilzão, os nossos aquíferos estão todos por aqui, tá? Parte dessas águas são abastecidas pelas nossas chuvas amazônicas e também pelos nossos aquíferos que afloram lá para os estados do norte, tá? Bom, daí agora eu vou falar um pouco do estado do Rio de Janeiro e faço de novo a reflexão. Use o exemplo do seu estado aí para a gente abordar. Aqui está o nosso estado do Rio de Janeiro e está aqui uma foto que é um cartão postal do nosso Brasil. O nosso Cristo Redentor, o nosso Pão de Açúcar e uma sociedade ali embaixo. Essa sociedade aqui embaixo, ela demanda por saneamento básico, eu tenho que ter aqui água chegando em cada moradia aqui embaixo e eu tenho que ter também a disponibilidade dos recursos hídricos.
Água essa que, no caso do Rio de Janeiro, por não ser uma cidade de grandes mananciais, vem lá do sistema de tratamento de água do Guandu, do Rio Guandu. Então é uma água que vem de outro município, e eu vou abordar isso daí também para vocês entenderem, tá? Bom, o estado do Rio de Janeiro é abastecido pelo sistema da bacia do Rio Paraíba do Sul. Esse é o grande sistema que nasce em São Paulo, como eu falei, aqui ó, no reservatório Paraibuna. Se você já voou na ponte aérea Rio-São Paulo, quando você está voando, você passa por muita água, e depois mais terra, e depois muita água, e você não entende. São esses grandes reservatórios. Reservatório do Paraibuna, que está aqui embaixo, com um volume útil de 2,636 hectômetro de metro cúbico, tá? Bastante água, não cabe a gente aqui ficar pegando esses detalhes, eu quero que você entenda os sistemas. O próximo é o nosso reservatório do Funil, já ali no meio da rodovia Dutra. A rodovia Dutra passa ao lado dele, é possível ver uma das suas barreiras lá. É o nosso reservatório de porte médio, né? Aqui, o menorzinho deles. E o outro, já chegando aqui no Rio de Janeiro, o reservatório de Ribeirão das Lajes. Esse macrosistema desses 3 grandes reservatórios fazem com que os gestores dos recursos hídricos controlem a vazão do Rio Paraíba do Sul, e você possa ter o estado do Rio de Janeiro, uma grande parte das cidades do Rio de Janeiro abastecida pelas águas do Rio Paraíba do Sul. E a região metropolitana do Rio de Janeiro só é a segunda maior região metropolitana do Brasil, só pôde crescer como cidade graças a esse sistema de medição. Esse que nasce lá há 50, 70 anos, a partir das grandes obras de geração de energia. Hoje esse sistema nem é mais importante para a geração de energia, para o sistema nacional, mas ele foi importante nesse período que eu falei, 50, 70 anos atrás. Mas além de você desenvolver grandes obras de geração de energia, você também gerava grandes reservatórios para abastecer, gerar reservas para consumo humano, tá? E aí eu vou falar de uma dessas obras, que é a grande obra do reservatório de Ribeirão das Lajes, que vai abastecer a usina de Ribeirão das Lajes, que produz um volume de energia, que esse volume hoje já não é mais importante para o Sistema Integrado Nacional, mas ele não pode ser desligado, porque é dessa transposição da água do Paraíba do Sul para o Rio Guandu que a gente gera o volume de água a ser disponibilizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. E aí, você que está em São Paulo é o Sistema Cantareira, você que está no Ceará são os lagos artificiais feitos aí pela gestão dos recursos hídricos do estado do Ceará. Cada região vai ter sua característica. É importante você olhar e entender. E saber também o seguinte, a água que chega na minha casa não é só um resultado da natureza. Tem gestão de pessoas, gestão de outros brasileiros cuidando para que essa água chegue até a torneira da sua casa. Então eu quero que isso fique na sua cabeça. Quando você chegar, lavar o rosto, escovar o dente, tomar um banho, fizer as suas necessidades, for lá dar a sua descarga, você entenda que tem profissionais trabalhando para que tudo aquilo ali esteja funcionando. Tá bom? Então, e o outro quadro eu tinha falado que ia deixar para o final, mas pegadinha, não botei no final, coloquei aí no meio, né? Esse quadro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma comparação sobre 2 aspectos legais muito importantes. A Lei das Águas, a Lei 9433 de 1997, lei que vai completar agora no ano que vem 30 anos, né? Essa é uma lei importantíssima, em que muitos estados brasileiros já implementaram, mas acredite, tem estados brasileiros ainda patinando com a seriedade dessa lei. E o resultado, muitas das vezes, é que a gente verifica estados discutindo escassez hídrica, falta de gestão sobre esse tema. E essa lei ela é uma lei muito especial porque ela está tratando de um dos recursos principais. Quando o Brasil é um país rico em água, 12% daquele 0,4% disponível mundialmente da água doce, significa que a gente tem que ter responsabilidade com essa água. A gente está vivendo aí cenários de guerras, né? Guerras lá pelo lado lá do Oriente Médio, Estados Unidos, Oriente Médio. Vocês que são atentos já viram que governos estão falando que vão bombardear plantas de tratamento de água, plantas que inclusive tiram águas do mar para dessalinizar e entregar essa água.
é uma água que não tem boa qualidade, não tem bom sabor, nem de perto comparada à água que você bebe aí. Mas é a única água disponível num país desértico. E nas guerras eles estão atacando. Então, a gente está falando de recursos de importância para aquela sociedade. E o Brasil tem essa lei, que é uma lei muito bem construída, já se fala em revisão desse marco, mas ela vem dando muito bons resultados em alguns estados. O importante é que outros estados brasileiros consigam implementar. Vamos fazer aqui um bom comparativo. E a outra lei, que é a nossa Lei 14.026 de 2020, que é o novo marco do saneamento, que foi atualizado aí há menos de 6 anos, né? A gente está no meio de 2026 aqui, iníciozinho de 2026, então ela nem completou aí os seus 6 anos. Essa lei, ela traz propostas de empurrar o setor de saneamento para o objetivo principal, que é a universalização. Então, eu vou fazer aqui esse comparativo. Como eu falei, esses 2 quadros são de importância vital para vocês estudarem. Então, vamos lá. O objetivo das 2 leis. Da Lei das Águas, gestão dos nossos recursos hídricos, tá? E a Lei do Saneamento, prestação dos serviços de saneamento. Só que a prestação dos serviços de saneamento você vai entender que é água, esgoto, resíduos e drenagem, as nossas chuvas. Então, quando eu falo de enchentes, eu estou falando de saneamento. Quando eu falo de recolher o lixo, eu estou falando de saneamento. Reciclagem, saneamento. Quando eu falo do tratamento do esgoto, saneamento. Quando eu falo da água, saneamento, tá? Objetivo central, garantir água com qualidade e quantidade para as nossas gerações futuras, tá? E o objetivo da Lei do Saneamento, do marco, universalizar o acesso ao saneamento, com metas, que eu vou falar daqui a pouco, metas numéricas alcançáveis, tá? Foco da Lei das Águas, meio ambiente e gestão das águas. Então, muitas das vezes, para cuidar da água, eu tenho que cuidar do meio ambiente. Eu não consigo cuidar da água desmatando florestas. Eu não consigo cuidar da água poluindo rios, né? Eu estou, na verdade, patinando, perdendo tempo. Então, eu tenho que cuidar do meio ambiente. E aí eu já falo com o outro ODS, né? Aquele ODS da vida terrestre. Infraestrutura e prestação de serviços. Quando eu falo de saneamento, eu tenho que pensar em prestação de serviços com qualidade e eu tenho que pensar em grandes infraestruturas, porque as infraestruturas de saneamento, elas precisam ser pensadas hoje para daqui a 50 anos. Aquilo que eu implemento hoje que vai atender populações daqui a 50 anos, porque ninguém vai ficar fazendo grandes reservatórios, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, um atrás do outro. Então, são obras que muitas vezes são obras desafiadoras para os colegas da área de engenharia, para os colegas da área de gestão, porque precisam pensar para os próximos 50 anos, tá? A natureza da água, né? É um bem público e um recurso econômico, e isso é importante entender, tá? É um serviço público essencial quando eu olho para o setor de saneamento. A unidade de gestão, quando eu penso em recursos hídricos, a unidade de gestão é a bacia hidrográfica. Aí você vai lembrar daquele mapinha que eu mostrei ali antes. O Brasil é todo dividido em bacias hidrográficas. Ali, aquele mapa que eu mostrei, são as macro-regiões. Só que quando você vai descendo o degrau, você vai chegar à sua região hidrográfica, aí é onde você mora. Deve ter um rio importante, deve ter uma bacia importante que forma uma lagoa, não importa, mas essa região, essa bacia hidrográfica, é uma unidade de gestão. Em volta dessa bacia hidrográfica tem que ter gente discutindo a qualidade da água dessa bacia. E a natureza não respeita as divisões do homem. É o contrário, né? O homem inventa as nossas divisões. Quando o homem é inteligente, ele acompanha as divisões da natureza, mas por vezes não somos. Então, muitas das vezes, os nossos municípios são divididos de maneira que não respeitam as divisões das bacias hidrográficas. E aí você tem um rio que nasce no município a montante e segue a jusante, e aí, dica, né, como eu memorizei isso, a montante está na montanha, o rio que vem lá de cima, e a jusante, o rio que vai lá para baixo, que segue em direção ao mar. Então, um rio que nasce a montante, nasce no município vizinho, na parte de cima, vai passar para você aí na sua cidade e vai seguir para o próximo município. E aí, se o município de cima não estiver cuidando da qualidade da água desse rio, é você que vai receber uma água
poluída para tratar e depois consumir. E se você também não estiver tratando da qualidade da água do seu rio, você vai poluir e vai dar trabalho para o município a montante, né? Perdão, a jusante. Então, esses aspectos da lei é importante que você entendam. E a lei até traz gatilhos que você precisa ter conduzir a sua água de qualidade para você não prejudicar os próximos usuários daquela própria água, tá? E no caso do saneamento? No caso do saneamento, a unidade de gestão é o município, as regiões e os blocos. Mas precisam vocês entender o seguinte, o que é o município? O município é o prefeito. Prefeito eleito por vocês, pelo voto que você dá, e é esse prefeito quem tem que ter a preocupação de gerir o serviço de saneamento. Ele, com a companhia dele municipal, com o departamento dele municipal ou com a empresa privada, que ele vai lá, faz uma licitação, contrata essa empresa privada e essa empresa vai prestar o serviço ali municipal de saneamento, tá? Diante de um contrato estabelecido, 30 anos, 60 anos, para prestar esse serviço para você, população. É essa empresa que vai ter o desafio social de levar a universalização do saneamento para você. Agora, entendam também o seguinte, regiões e blocos. O que são regiões e blocos? Essa era uma discussão bastante complexa, principalmente nas regiões metropolitanas, em que os nossos municípios são todos coladinhos. Aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é coladinho com Caxias, Niterói é coladinho com São Gonçalo, e eu sei que isso se repete aí na sua região, né? São Paulo é colado com Guarulhos, eu estou usando aqui, eu não conheço tantos municípios, eu estou usando aqueles que eu conheço, né? E você sabe que a sua região metropolitana aí, ela está muitas das vezes integrada, e os rios, as bacias hidrográficas, não estão se conversando. Então, a necessidade do serviço de saneamento ser, às vezes, contratado em bloco, porque existe um interesse maior daqueles blocos de municípios e eles precisam se organizar em blocos em blocos, né? Ou em regiões, de maneira que o interesse comum faça sentido. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, nós temos as concessionárias, 2 concessionárias operando, ali os 5, 6 municípios que são atendidos. Então, numa parte você tem a Prolagos atendendo o município do Cabo Frio, município muito conhecido, Búzios, Arraial do Cabo e Iguaba. No outro lado você tem os demais municípios da região dos lagos, como Saquarema, Araruama, Iguaba Pequena, Silva Jardim, sendo atendidos pela concessionária Água de Juturnaíba. Esses são blocos municipais em que os prefeitos assinam junto um contrato com aquela concessão. Então, não pode ali um município pegar e falar, eu não estou satisfeito e eu vou sair desse bloco de concessão. Claro, no Brasil, juridicamente, isso pode até se desdobrar e acontecer, mas não é o objetivo. O objetivo é que eles, uma vez se organizado em bloco, eles entendem que a sinergia do serviço prestado no bloco de municípios vai trazer resultado para ambos. Então, se um está insatisfeito, ele tem que levar a discussão para o bloco para que o serviço melhore a qualidade dele. E a concessionária, claro, ela quer prestar um serviço uniforme, similar para o bloco onde ela atende, até para que ela tenha ali a perenidade do serviço dela prestado. Tá? O modelo de gestão. Opa, avancei, deixa eu voltar. O modelo de gestão é o seguinte, descentralizado e participativo. E aqui tem uma cereja do bolo, eu vou explicar ali depois. O modelo de gestão da Lei das Águas, ele diz que todos precisam participar da discussão do interesse da água. Como que todos participam? Em 3 grupos de partes interessadas. A gente tem, na verdade, ali a sociedade civil, participando com as universidades, com as associações, associação de pescador. Eu participei já de um comitê e sentava lá o presidente da associação de pescador. Bermudinha, chinelinho, camisa de botão, estereótipo de um pescador, sentava para discutir a água da região dele. Nessa mesma mesa tinha o governo, o representante do governo. Então estava ali o gestor de um órgão importante do governo, o órgão estadual, o órgão federal, eles sentam para discutir a mesma questão. E o setor usuário, quem é o setor usuário? As indústrias e empresas que fazem uso da água. Então ambos sentam para a mesma discussão. Então torna até uma cena
diferente do contexto que a gente está acostumado no nosso ambiente empresarial, em que sentam só executivos para discutir, com grandes poderes de tomada de decisão. A Lei das Águas traz esse desafio, a gestão participativa da sociedade. E ali eles têm o mesmo poder de voto. Óbvio que a gente sabe, somos gestores, que o poder de influência e de articulação, muitas das vezes, de um governo, de uma empresa, é muito maior do que uma associação. Mas eles estão ali, têm o direito de voto e podem fazer seu voto e muitas das vezes mudar uma decisão sobre o interesse de recurso hídrico. Tá bom? No caso do modelo de gestão para o saneamento, o marco do saneamento, ele é regulado e com abertura ao mercado. O que é regulado e com abertura ao mercado? É um serviço que precisa ser prestado dentro de padrões estabelecidos. E com abertura ao mercado foi a provocação do novo marco do saneamento. O novo marco do saneamento provocou o país inteiro para que a iniciativa privada fosse chamada a ajudar, a participar dos processos licitatórios, chamada a participar e tentar avançar com a questão da universalização do serviço de saneamento. Por quê, professor? Mas como é que era antes? E por que as iniciativas privadas foi chamada? Antes era da seguinte forma: os governos municipais e estaduais, né, tinham os chamados contratos de programa. Então, o contrato de programa, o governo do estado, que tinha sua companhia estadual, a Sabesp, a Copasa, a SEDAI, essas grandes companhias estaduais, 27 espalhadas pelo Brasil todo, elas assinavam direto com os prefeitos os contratos de programa, sem processo de licitação. Então, isso trazia ali, de certa forma, um conforto para o gestor público, o funcionário da concessionária, que falava assim: bom, o meu contrato é de programa, ele não tem com quem fazer o serviço, ele faz o serviço aqui comigo. O novo marco do saneamento não, ele traz essa provocação, obriga que você tenha uma licitação e essa licitação aberta ao mercado de iniciativa privada. Então, a gente está assistindo aí nos últimos 6 anos muitos blocos de concessões, licitações com volumes bilionários sendo realizados no sentido de trazer a iniciativa privada. E aí fica aqui uma pequena crítica de um professor, de um profissional do setor, que muitas das vezes essas licitações com valores muito elevados, elas deveriam fazer com que esse valor fosse revertido direto para o saneamento. Então, o Estado, que, por exemplo, faz uma licitação da sua concessionária e arrecada um valor daquela licitação e direciona esse valor para o saneamento, porque o Estado não sai do processo. O Estado continua lá, o Estado pode investir em grandes obras, numa parceria público-privada com as empresas. É importante só que tenha transparência. Mas o Estado, se ele reinjetar o dinheiro ali no saneamento, a gente vai bater palma. Isso é a coisa certa de se fazer. Agora, por vezes, quando o Estado incorpora esse dinheiro no seu orçamento público e esse dinheiro se perde, aí nós, como profissionais do setor, a gente fala assim: pô, o dinheiro do nosso setor está indo para outro setor. Tomara que seja um setor importante, mas a gente gostaria que fosse investido no nosso setor, principalmente porque o nosso país tem muita carência de serviço de saneamento, tá? Fica aí o registro do professor, tá bom? Onde eu estava regular, né? Vamos lá, a participação social. A participação social, no caso, se dá pelos comitês de bacias, e ela é forte. Essa eu já expliquei, é onde tem o setor público com o governo, o setor usuário com as empresas. Empresas quais? As empresas de saneamento, as empresas de petróleo, as empresas portuárias, os aeroportos, eles usam muita água. As companhias de energia, eles têm interesse em participar das discussões do comitê, porque muitos assuntos importantes para eles estão sendo discutidos lá. A tarifa da água, a disponibilidade da água, a qualidade da água está sendo discutida. Então, as empresas participam disso. E o setor usuário, representado pelas universidades, pelos comitês, pelos conselhos. Os conselhos profissionais estão ficando atentos, inclusive, a essa possibilidade de participação, tá? Então, a gente diz que é uma participação forte. E o outro, na lei do saneamento, ele é institucional e presente. Para a sociedade participar, ela participa como empresa. Você não consegue ir lá e participar do setor de saneamento como pessoa física. Você pode até desenvolver projetos de melhoria de qualidade da água aí no seu sítio, etc. e tal, mas é uma participação muito pequena. A grande participação social se dá pelas empresas formadas em instituições, que muitas das vezes parcerias público-privada, interesse de governos e interesse do capital privado. Tá bom? Principais planos, né? Principais instrumentos que a gente tem aqui. Os principais instrumentos são aqui, ó: plano, outorga, cobrança e enquadramento.
Os planos são os grandes planos desenvolvidos por governo. É o Plano Municipal dos Recursos Hídricos, é o Plano Municipal de Combate a Enchentes, é o Plano Municipal de Escassez. Todos esses planos, muitas das vezes integrados em um único plano, estão disponíveis no site da sua prefeitura, na área lá que trata dos recursos hídricos, na Secretaria de Meio Ambiente, no órgão municipal ou estadual que tratam, esses planos têm que estar definidos lá. A outorga, que na verdade é uma licença para o usuário da água, é uma licença que franqueia ele a autorização para fazer o consumo dessa água num dado volume, a partir de uma autorização do órgão ambiental do estado, tá? Que verifica se aquele consumo, qual é o impacto para aquele corpo hídrico, para aquele rio, tá? A cobrança pelo uso da água, ela não é um imposto, mas sim uma taxa até módica para que essa água não seja desperdiçada. Essa cobrança, inclusive, ela é um instrumento que pode ser muito melhorado, é um instrumento que pode ser atrelado a, se você retira tanto do corpo hídrico, a forma como você usa deveria ser acompanhada, as discussões de evolução passam por aí, tá? E o enquadramento é um enquadramento que vai desde a qualidade da água, de uma água especial, uma água que tem que ser extremamente protegida, como a gente vê aí, às vezes no nosso centro-oeste, aquelas águas cristalinas, com peixes especiais, são águas que precisam ser protegidas, que não devem ter acesso humano nem para consumo, talvez ali só uma recreação básica, a especial até dizem que nem a recreação, né? E depois você tem um grau que vai de 1 a 4, né? E o 1 mais especial, mais restrito, e o 4 menos restrito. Então, o 4, muitas das vezes, os nossos rios, a maioria dos nossos rios, estão classificados com enquadramento de classe 4. Por quê? Porque é um rio que já tem um grau de contaminação, não é recomendado o acesso ao humano. Se você cair dentro desse rio, você está correndo risco de vida, né? Isso é um exemplo que a gente tem aí nas nossas cidades. Se você tiver um rio aí, você tem coragem de pular dentro dele? Não, né? Mas, teoricamente, o rio era para ser um ambiente de água saudável que você poderia ali pescar, se banhar. Esse é o nosso sonho aí como profissionais do setor, tá bom? E o outro aqui, né, os instrumentos, né, tem também os sistemas de informação, mas o sistema de informação é aquele camarada que compila os dados para você e deixa você consultar, tá? No caso da lei do marco do saneamento, são os contratos firmados entre as concessionárias e os municípios, ou blocos, a qual vários municípios assinam. A gente tem as metas, a regulação e a licitação. O processo licitatório é um dos instrumentos, a regulação, o órgão regulador é um dos instrumentos, tá? E as metas que muitas vezes estão estabelecidas na lei, na própria lei, eu vou falar de algumas delas, mas as metas que o próprio prefeito pode estabelecer, tá? Cobrança, né, pelo uso da água, na lei das águas, ele é um dos instrumentos de gestão, como eu falei, não é um imposto, mas é uma taxa. Você muitas vezes vê, algumas concessionárias colocam na sua conta d'água taxa de recurso hídrico. É essa taxinha, aqueles centavos, aquele R$1, aquele R$2 que você paga, que vai para o comitê. E o dinheiro da taxa de regulação, né, da taxa de recursos hídricos, perdão, não a taxa de regulação, a taxa de regulação já está no outro. Esse dinheiro ele fica dentro do setor, ele tem que ficar na bacia hidrográfica. Então, cabe ao órgão estadual compilar a arrecadação desse dinheiro e direcionar esse dinheiro para a sua própria bacia, tá? No caso ali, tarifas de serviços prestados. As tarifas de serviços prestados para o setor de saneamento são elas que retroalimentam a prestação de serviço. E aqui nós temos um grande desafio. Qual que é o grande desafio? Muitas das vezes, a tarifa que arrecada o setor, que tem que pagar toda a prestação de serviço, ela não é suficiente para os grandes investimentos, para as grandes obras necessárias para o setor. E aí você sabe que precisa entrar o dinheiro dos nossos outros impostos. Aqueles impostos que você paga como uma pessoa comum, todos os outros impostos vão para os caixas dos nossos governos, seja o governo federal ou o governo estadual, e esses governos precisam, muitas das vezes, direcionar esse recurso para as grandes obras de saneamento. Então, aí você vê, às vezes, dinheiros que vêm da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do Banco do Brasil e outros bancos privados também, que às vezes acessam as mesmas fontes de recursos, para injetar esse dinheiro nas grandes obras de saneamento, que são obras bilionárias, são obras, como eu falei, que precisam ser pensadas em
30, 50 anos e que muitas das vezes não conseguem ser feitas só com a tarifa. E aí é muito importante, tá? Regulação, né? Se dá pelos conselhos e o comitê, depois eu tenho um slide que eu vou mostrar isso, e pelas normas nacionais. Aqui tem uma novidade, na lei do saneamento, a ANA foi estabelecida, a ANA, na verdade, nasce com a lei das águas. Mas o serviço que ela presta foi tão bom que o regulador, o nosso governo, né, decidiu ampliar a atividade da ANA para ser também como norma de referência reguladora também do setor de saneamento. Só que aqui tem um segredo, né, que a gente precisa estar atento, é que a ANA não vai conseguir alcançar todas as características de cada cidadezinha, cada um dos 5.500 municípios do nosso Brasil. Então, a ANA vai ser, na verdade, a geradora de normas de referência. Essas referências precisam ser depois capturadas pelos municípios, pelos gestores e adaptadas à sua realidade local, tá? Mudança estrutural. Ela introduziu, nesses quase 30 anos, né, a gestão moderna das águas, olhando para aquilo que era feito em outros países. Nossa lei, por exemplo, olhou muito para o modelo francês, que a gente diz, né, o rio que eu desejo ter, o rio que eu posso ter e o rio que eu tenho hoje. Então eu tenho que olhar para esse cenário do meu rio e entender em que situação eu estou. Não necessariamente é o que eu desejo ter, aquele rio de quadro com borboletas voando, mas é um rio que esteja acessível. Hoje, quando eu olho para o meu rio, eu me questiono, esse rio não é um bom rio. Esse rio, por exemplo, ele é a fotografia da minha sociedade. E a gente fala que é uma fotografia da minha sociedade para te provocar mesmo, que se esse rio está sujo, está poluído, ele é uma fotografia da sua sociedade. Então, se você trata bem do seu rio, possivelmente você vai estar tratando bem da sua sociedade. Tá bom? E no caso do saneamento, ele reformulou o modelo de competição e metas. Foi aquilo que eu falei. Tirou a concessionária estadual só com um contrato de programa e entrou com a disputa e a licitação com o ente privado. E detalhe, a concessionária estadual pode participar da licitação? Pode e deve. Se ela é uma concessionária estadual que se sente qualificada e capacitada, e aí são vários aspectos que ela tem que considerar, desde o aspecto operacional até econômico, ela pode entrar numa licitação. Não sei se vocês viram, a Sabesp estava falando aí que poderia entrar no processo licitatório para comprar a companhia mineira, a Copasa. Desafios, mas a Sabesp hoje já é um modelo de gestão público-privada, em que você tem operador privado trabalhando junto com a Sabesp. E a Sabesp sempre foi uma concessionária estadual de referência para a América Latina como um todo, tá bom? E as metas, né? No caso das metas da Lei das Águas, é uma meta não numérica. Essa meta ela é atender às gerações atuais e às gerações futuras com a disponibilidade de água. E no caso da lei do marco do saneamento, já é uma meta numérica específica. E aí tem um desafio. 99% de água tratada para todo o Brasil e 90% do esgoto tratado até 2033. Bom, 2033 está logo ali. Nós estamos em 2026, já estamos indo para o meio de 2026 e 2033 está logo ali. Então, o desafio de levar 90% do tratamento do esgoto é o grande desafio que a gente tem. Como técnico do setor, a gente entende que é um desafio até 2033 muito difícil de ser alcançado. Já discutimos, já escutamos falar que é possível que o nosso legislador discuta uma ampliação desse prazo. Mas o que a gente tem que ter em mente é, esse prazo ele é para tirar você daquela situação atual e provocar você a avançar nessa implantação do serviço, tá bom? Setor privado, participação indireta na Lei das Águas, e como ele entra? Ele entra no setor ali como parte interessada, tá? Como setor usuário. E na Lei do Saneamento, forte incentivo à participação. Então, a Lei do Saneamento quer que o setor privado entre para operar, com a proposta de avançar para a universalização. E a finalidade maior, no caso da Lei das Águas, é a sustentabilidade e a segurança hídrica, e no saneamento, a universalização e a eficiência dos serviços, tá bom? Bom, então, a importância da água, ela é essencial para a nossa sobrevivência humana, ela é fundamental para a nossa indústria,
agricultura e geração de energia, ela é necessária para a manutenção da saúde pública e ela gera impacto direto no desenvolvimento econômico e na qualidade de vida. Ela gera impacto, inclusive, no desenvolvimento das cidades, quando a sua cidade está crescendo, está construindo mais prédios, está construindo shopping, o asfalto vai chegando. Nada disso é possível se o serviço de infraestrutura de saneamento não conseguir acompanhar. Porque daqui a pouco você vai ter um belo prédio, mas você não vai ter água ou você não vai ter o tratamento de esgoto. Você vai ter aquele belo prédio na frente da praia e você vai ter a sua praia poluída. Mas, professor, isso não existe. Como não existe? Se a gente olhar, a gente tem várias regiões litorâneas nossas que cresceram e sofrem problemas de escassez hídrica, que cresceram e as lagoas estão poluídas, que cresceram e as praias estão poluídas, que cresceram, aí dá uma chuva e surge uma língua negra numa praia. Então, esses são indicadores da nossa própria natureza de quanto a gente precisa avançar com o serviço de saneamento. Os desafios na gestão da água hoje são a escassez hídrica e o desperdício. Você tem regiões do Brasil que têm disponibilidade hídrica, e aí o problema é o desperdício. E você tem regiões do Brasil em que tem escassez hídrica, e aí a solução, o problema é como gerir a água disponível, como reservar mais água, e aí você tem que ter decisões de gestão, como a gente chama, estruturais e estruturantes, decisões que você pode implementar obras para poder dar a solução e decisões que você pode aplicar instrumentos de gestão para você reduzir o consumo e você conseguir abastecer. Em São Paulo, por exemplo, a gente ouve falar que é comum você ter o rodízio de água e aí a população acaba sofrendo com isso, as indústrias acabam sofrendo muito com isso, tá? Poluição, contaminação. A poluição é hoje o principal problema e aí o tratamento dos nossos esgotos, os esgotos domésticos, industriais, são os nossos principais problemas hoje em saneamento. E aí é a área em que o recurso hídrico está sendo penalizado pelo outro setor, que é a falta do serviço de saneamento. Por isso que ambas as frentes precisam ser avaliadas em conjunto, tá? Infraestrutura inadequada para a distribuição e para o tratamento. Então, você tem regiões em que o serviço é muito bem realizado. Se eu chego numa capital, se eu chego em BH, eu chego lá, o serviço em BH possivelmente é um serviço de altíssima qualidade. Agora, se eu pegar e andar 50 quilômetros em direção a um outro município, com certeza eu vou encontrar desequilíbrio na prestação de serviço. E aí tem um aspecto importante em que o saneamento fala que precisa haver o subsídio cruzado. As companhias precisam arrecadar aonde elas têm um mercado mais estabilizado, pegar parte desse resultado dessa operação e investir no município, que é um município às vezes menor, com menos capacidade financeira, e reinvestir ali para que você tenha qualidade de vida. E às vezes esse investimento do subsídio cruzado faz com que aquele município comece a se desenvolver também, tá? Falta de consciência sobre o uso eficiente da água. E a nossa aula aqui já está preparando você para conversar aí com seu companheiro, sua companheira, sua mãe, seu pai, sobre a aula que você está tendo aqui da importância da água, de como ela chega, qual é o percurso que ela corre para chegar até a sua casa, que ela passa por um processo de regulação, que ela está em reservatórios controlados, tá? E assim vai. Impactos nas mudanças climáticas e na disponibilidade dos recursos hídricos. A gente vive tempos em que se fala muito dos impactos ambientais, do aquecimento global, e nós, como técnicos, precisamos olhar com muita atenção para essa questão. Não para concordar ou discordar dessas discussões. Nós somos os técnicos. Como técnicos, a gente tem que saber o seguinte: a gente reconhece que você tem aquecimento pontual, a gente reconhece que você tem regiões com inundações, mas a gente tem que reconhecer o seguinte: nossas medições no tema de recursos hídricos são pequenas para tomar ainda uma decisão. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela chuva que aconteceu em 40 e poucos, não me recordo a data, e que voltou a acontecer há 2 anos atrás, são as chamadas chuvas de 100 anos. Mas 100 anos, a nossa capacidade de medição é de 150 a 200 anos. Tivemos a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial e a Revolução da Tecnologia. Os nossos indicadores de medição são de 100, 200 anos. Para a informação de histórico hídrico, isso é quase nada,
tá certo? Então a gente precisa entender que às vezes a chuva de 100 anos do Rio Grande do Sul é uma chuva esperada, é uma chuva que pode voltar a acontecer a cada 100 anos e você tem que estar preparado, você vai ter que preparar a sua sociedade para lidar com ela, como acontece na nossa região serrana aqui do Rio de Janeiro. Graças a Deus, nos últimos anos não tem acontecido, mas é muito comum a cada 10 anos a gente enfrentar cenários de chuvas que afetam muito as nossas regiões serranas. Isso são o quê? São as chuvas de 10 anos. Então, os profissionais do setor sabem que ela existe e sabem que, e os prefeitos sabem também, e eles precisam se preparar para responder essa questão, tá? Bom, vou falar agora um pouco, agora eu vou mudar a abordagem um pouco, vou falar um pouco dos setores multifuncionais, porque o setor de saneamento e recursos hídricos é um setor que engloba diversas atuações profissionais. Não é possível um único perfil profissional responder a todas as necessidades desse setor. Então aqui eu trouxe as engenharias e as tecnologias que são desde o engenheiro ambiental, o engenheiro civil, o engenheiro sanitário, o hidráulico, o engenheiro químico para poder tratar as nossas águas. Na parte de gestão, os administradores, né, os gestores, os contadores, o gestor de recursos hídricos, o gestor de saneamento e o analista de sistemas, que é um outro profissional que também é importante, que muitas das vezes a gente só pensa nele na área de tecnologia, é muito importante que ele seja de tecnologia, mas que ele seja especializado no nosso tema, para ele muitas das vezes falar com a gente de igual para igual. E no meio ambiente, na sustentabilidade, o geólogo, o biólogo, o oceanógrafo, porque eu preciso entender o comportamento dessas águas, eu preciso de um profissional que estuda o que pode acontecer. E a regulação e a política pública? É o advogado especializado em direito ambiental ou o economista, também especializado nessa nossa área ambiental, para eles nos ajudarem a produzirem as nossas leis, entenderem as nossas leis e ajudarem a gente, às vezes, nos nossos estudos de impactos sociais e econômicos, tá? E na parte onde a gente, na verdade, contrata maior volume de mão de obra, são nas operações e nas manutenções, onde você pode se formar em um técnico de saneamento, técnico em hidrologia, operações na área de estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto. E por último, da qual a gente entende que a gente está evoluindo, a parte do acompanhamento social, em que entra o profissional da assistência social e a psicóloga, porque às vezes o nosso serviço pode impactar muito a vida das pessoas. Quando você tem um acidente com uma adutora, por exemplo, que inunda um bairro, inunda uma rua, e você às vezes até tem situações de perdas de vidas, você tem que encaminhar ali uma assistente social para fazer o primeiro trabalho de abordagem. Ela tem que chegar antes dos gestores e dos engenheiros, tá bom? Essa profissional precisa chegar antes para acolher ali aquela família em dificuldade. A falta d'água é um exemplo, regiões com falta d'água, as discussões estão acaloradas, então a assistente social faz e a psicóloga faz um trabalho importantíssimo para o nosso setor, tá? E o administrador gestor, você que está aí estudando para a nossa terceira Olimpíada, está se preparando para ser um gestor. Esse profissional é importantíssimo. Ele vai atuar na gestão estratégica, ele vai atuar na sustentabilidade e responsabilidade social, ele vai atuar na inovação e na tecnologia, ele vai atuar aqui na gestão financeira e dos recursos hídricos e de governança. E aí eu deixei um quadrinho, né? Para cada um, na gestão ele vai fazer o planejamento, o desenvolvimento de programas para reduzir desperdícios. Na sustentabilidade, ele vai implementar práticas sustentáveis no consumo e no controle do descarte, vai promover campanhas. Na inovação, ele vai implementar tecnologias de monitoramento e redução de perdas e de gestão também, vai trabalhar na área de soluções inovadoras, como o reuso da água e captação da água, tá certo? Aqui, quando eu falo inovação, não estou falando só de sistema, estou falando de pensar fora da caixa do que você pode fazer. Na gestão financeira, você vai fazer análise de custo e investimento. Quando um grupo privado, que envolve em bancos, decidem comprar uma concessionária por bilhões, eles não fazem isso só porque gostam do setor de saneamento, eles fazem isso porque estão tomando uma decisão de negócio. Vamos investir 10, 15 bilhões e vamos ter de resultado 20, 30 bilhões para que a gente possa gerar os impostos, remunerar a nossa equipe e gerar lucro para o acionista. Parceria público-privada, discutir leis, discutir qual é o papel de cada um, tá? Governança é conversar com os advogados, com os especialistas legais e
discutir o compliance, a legislação, a atuação dos conselhos e dos órgãos, entender da lei das águas e do saneamento. Eu vou deixar aqui com a nossa equipe um recorte que eu fiz na minha dissertação quando me formei na área de gestão de recursos hídricos, em que eu abordei um emaranhado de leis que vão desde a nossa Constituição até as últimas leis, que é o nosso pano de fundo legal sobre o setor de recursos hídricos e saneamento. Mas você não tem que ter essas leis todas de cabeça, você tem que, na verdade, viver o setor e atuar no setor da melhor forma técnica possível, tá? Mas aqui eu dei 2 aspectos importantes dessas nossas leis. E aqui agora eu vou falar sobre o quadro do nosso sistema. Esse é o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, né, de gerenciamento dos recursos hídricos. Ele é o SINGRE, que é a estrutura organizada no nosso país. Então você tem aqui os órgãos normativos, tá? Os órgãos normativos e deliberativos, e você tem os órgãos executivos. Do lado esquerdo, no âmbito nacional, eu vou ter o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que são órgãos colegiados, o Comitê de Bacia e os nossos ministérios, Ministério do Desenvolvimento, Ministério do Meio Ambiente. Eles trocam muitos nomes dos ministérios e essas pastas. No Brasil tem muito disso, então às vezes pode ser um, pode ser o outro. No caso aqui do Executivo, eu vou ter a ANA e eu tenho o braço executivo que apoia o comitê, que são as agências de bacia. Agências de bacia são órgãos formados com CNPJ para prestar o serviço ao comitê de bacia e que recebem os repasses do órgão executivo aqui. No caso aqui, essa agência vai receber o repasse da ANA para poder redirecionar os recursos para o comitê de bacia. Lá naquele plenário do comitê de bacia, que estão as 3 áreas discutindo, o governo, a sociedade civil e o setor usuário, eles não têm acesso ao recurso. O recurso está no braço executivo, mas eles deliberam sobre como esse recurso vai ser utilizado, tá? E no âmbito estadual, eu vou ter aqui o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Comitê Estadual de Bacia, a Secretaria de Estado, pode ser a Secretaria de Meio Ambiente aí do seu estado, tá? O órgão estadual gestor, no caso do Rio de Janeiro é o INEA, e a Agência de Bacia. Então, esse é o formato do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Ele permeia todo o Brasil e os nossos estados. Claro, alguns estados avançaram mais sobre esse tema, outros estados menos, tá? Bom, como eu disse, o saneamento envolve 4 grandes serviços. Água, a água que chega na tua casa, o tratamento dessa água e a disponibilidade até a sua casa. O tratamento do resíduo sólido, que são os nossos lixos, desde a coleta, varredura, descarte desse lixo e encaminhamento para os nossos aterros sanitários. Os aterros sanitários, que são grandes equipamentos para o tratamento e a guarda do tempo desse lixo. Saibam então que o aterro sanitário ele é um equipamento do saneamento básico, que tem uma vida útil e que você vai criando aquelas montanhas de lixo e cobrindo com terra e protegendo e tratando o churume, para que esse churume, que é parte da decomposição dos lixos orgânicos, não contamine o seu lençol freático e depois o seu rio. Então, o aterro sanitário tem essa função importantíssima e ele é o principal equipamento substituto ao lixão. Não sei se aí perto da sua região ainda tem um lixão, mas o lixão é um dos principais crimes ambientais que a nossa sociedade pode produzir e, nesse sentido, os prefeitos do Brasil inteiro estão muito empenhados aí em eliminar os lixões por substituição de aterros sanitários adequados, tá? E aqui, as chuvas, a drenagem é como você prepara a sua cidade para ela receber aquela chuva e o tratamento como ela vai dar. E o tratamento do esgoto. É muito comum que esses 2 aqui se misturem, porque a sociedade vai lá e liga o esgoto na drenagem, ou vice-versa. E aí, quando chove, você tem uma carga de água muito grande chegando na estação de tratamento de esgoto e ela não é preparada para tratar aquela água da chuva. Então, ela vai ter que fazer a liberação e parte daquele esgoto vai parar no corpo hídrico.
mas existem soluções de tratamento de tempo seco. O que é o tratamento de tempo seco? Já sabendo que boa parte do meu esgoto está na minha galeria pluvial, as concessionárias já começam a tratar a galeria pluvial, fazem uma estação de tratamento de esgoto com uma capacidade de incremento de 30% de capacidade de tratamento, e aí, se for uma chuva fraca, que não dá uma carga de até 30%, essa estação de tratamento de esgoto tem capacidade de absorver esse tratamento. Quando extrapola, aí não tem jeito, é uma solução natural que precisa permitir que essa água vá direto para o corpo hídrico, para a lagoa, para o rio, e aí não tem jeito, aí é administrar um impacto social, tá? E as chuvas? As chuvas, você tenta preparar a sua cidade para uma chuva normal, para uma chuva cotidiana. Aqui na nossa região onde a gente está hoje, na Tijuca, no Rio de Janeiro, é uma região que foi já muito afetada. Você tinha qualquer chuva, você enchia a nossa Praça da Bandeira, a conhecida Praça da Bandeira, que ela tem um desnível ali em relação ao nível do mar, ela é muito baixa, ela fica muito próximo do nível do mar. Então, quando chove aqui no Rio de Janeiro, ali enchia muito fácil. Qual obra que foi desenvolvida? Obra, inclusive, na época das Olimpíadas, os nossos grandes piscinões. Grandes reservatórios de água para drenar a água da chuva. Então, dependendo da chuva que a gente receba, essa água é drenada para lá e depois que a chuva passar, você consegue devolver essa água para o corpo hídrico sem você gerar impacto social. Óbvio que uma chuva de 10 anos é um tratamento, uma chuva de 100 anos, como foi a chuva do Rio Grande do Sul, é outro tratamento. Essa chuva do Rio Grande do Sul de 2, 3 anos atrás, eu tenho certeza que os colegas profissionais do Rio Grande do Sul estão estudando muito aquele efeito extremo climático que eles vão entender e se adaptar muito como administrar, tá bom? A gente acredita nisso e sabe que vocês estão trabalhando para isso. Bom, a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que é a Lei das Águas, eu só queria registrar o seguinte: no artigo 18, a outorga não implica alienação parcial das águas. O que quer dizer com isso? Que, na verdade, elas são inalienáveis, né? Inalienáveis, mas sim o direito de uso. O que significa com isso? A qualquer momento a sua outorga pode ser suspensa e você não ter acesso mais àquela água. Claro, não significa que o órgão vai fazer isso, mas você, na verdade, está licenciado para fazer o uso daquela água enquanto aquilo for interesse da sociedade. Se amanhã você tiver uma crise hídrica, você tem uma fábrica de cerveja e você tem uma estação de tratamento de água, eu até gosto de cerveja, mas me desculpa, a lei vai dizer, olha, fecha a fábrica de cerveja porque tem que produzir água para a população. Você não vai dar prioridade à fábrica em detrimento do consumo humano. Então, a outorga, ela é o instrumento que dá embasamento legal a essa relação entre quem está acessando a água, o setor usuário que está acessando a água e a sociedade, tá? Aqui, um pequeno esquema de tratamento e distribuição da água, onde imagino que vocês já saibam, mas é assim que se dá. A gente vai ter o ponto de captação, onde eu tenho uma bomba e um ponto de captação indo no rio retirar a água. É esse equipamento que vai medir e vai controlar e vai informar ao órgão estadual quanta água eu estou retirando, se esse volume de água está dentro do previsto na minha outorga. Se passar um pouquinho não tem problema, se ficar passando muito tem que avisar, tem que revisar a outorga, tá? Essa água vai ser jogada numa adutora que vai levar por adução, e aí gasta-se energia, até a estação de tratamento, e dentro da estação de tratamento você tenta usar o máximo de declividade possível para você tratar sem ficar gastando muita energia, e você vai tratar com produtos químicos, com um tratamento que usa um processo que usa química e o processo temporal para que essa água fique em boa qualidade de consumo. Você vai medir a qualidade dessa água na saída da estação de tratamento e vai entregá-la para um reservatório. E aí a estação de tratamento de água cumpriu o trabalho dela, de entregar a água para um reservatório. Esse reservatório vai bombear essa água, gastando energia ou adução, até uma torre de distribuição ou um grande reservatório de distribuição. Todas as nossas cidades têm esses instrumentos.
e esse equipamento vai distribuir para a sua rede de água aonde está a sua casa, o seu apartamento. É assim que é o sistema de produção do saneamento. Esse sistema cuida de tirar a água do corpo hídrico e levar à tua casa. Aquele outro sistema, que eu usei o mapa do estado do Rio de Janeiro, cuida de que no rio tenha água para que você possa ter a água dentro da sua sociedade, tá bom? É assim que os dois sistemas se falam, tá? Aqui, uma das segregações das operações, é um termo mais recente que tem sido usado, até porque as concessionárias estão entrando e os governos estaduais e municipais estão discutindo a participação deles no processo. A gente tem dois novos termos que estão sendo usados, né? O upstream e o downstream. O que seria o upstream e o downstream? Upstream, na verdade, é um termo dizendo a parte de cima do processo e a parte de baixo do processo. Basicamente a parte de cima do processo é tudo que envolve a captação, o tratamento e a adução da água, tá? Então é aquela parte produtiva. E a venda da água tratada para um operador privado, onde esse operador privado vai receber essa água tratada e vai distribuir para você através de reservatórios ou uma distribuição aqui casa a casa. E na cadeia inteira fica na parte do downstream o tratamento do esgoto, porque ele precisa recolher o esgoto da sua casa, levar até uma estação de tratamento de esgoto e tratar. Se eu voltar aqui, ó, basicamente eu estou falando que até aqui ó, é o upstream, daqui para a esquerda é o upstream, para a direita a reservação e distribuição é o downstream, tá bom? Bom, aqui a concessionária regionalizada do Rio de Janeiro, eu disse que ia usar o meu exemplo, eu tenho diversas operações, né? Diversas operações em que eu tenho o bloco 1, cadê o bloco 1? Está aqui, bloco 1, que envolve a Zona Sul e mais 28 municípios, é o azulzinho. Eu tenho o bloco 2, Barra e Jacarepaguá, mais outros 4 municípios. O bloco 3, Zona Oeste, mais 6 municípios. E o bloco 4, Zona Centro, Zona Norte e 8 municípios. E eu tenho também municípios municipalizados no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é um exemplo para o Brasil como um todo de quem está mudando o seu saneamento e que possivelmente nos próximos anos a gente espera e está trabalhando firme para ver resultados da solução do saneamento chegando às nossas metas tão desejadas pela lei. Tá bom? Bom, então aqui eu faço a minha conclusão de que o profissional gestor, e já que você está estudando para a Olimpíada Brasileira de Administração, é um profissional importantíssimo no nosso setor, já que eu fui premiado em que o meu tema está sendo tema principal da nossa Olimpíada, até logo que aconteceu, nosso pessoal aqui de bastidor, Érica, já me falou, ó, Alisson, vai lá, agora você vai ter que participar, e já combinou essa aula aqui com a gente, ela está ali atrás rindo para a gente, né? Eu falei, não, Érica, tá certo, vamos fazer isso sim. E estou desafiado, vou participar também da Olimpíada. Não sei se eu vou conseguir medalha, mas estou junto com vocês para sentar aí e participar, tá bom? Então, o gestor tem um papel estratégico nesse segmento, contribuindo para a sustentabilidade e a inovação. Um dos papéis dele é promover essa gestão eficiente das águas, não apenas é uma necessidade, mas é uma responsabilidade compartilhada entre governos, empresas e sociedade, que foi o que eu expliquei, a participação de todos. Então, a atuação de um gestor ela é essencial, seja você, às vezes, que formação você tiver, tá? E uma dos papéis que a gente faz aqui, já que eu estou no nosso conselho regional, eu explico, o administrador tem papel fundamental, o administrador tem que entender a responsabilidade dele, o papel que ele pode ocupar nesse setor e ir lá brigar para participar dessa discussão que é tão importante. Eu, que estou já desde 97, vou para os meus quase 30 anos também, igual a Lei das Águas, eu, por exemplo, digo para vocês, é muito gostoso você se sentir pertencente, discutir um tema que é importante para a sociedade, tá? Então, eu faço a minha conclusão, o administrador, gestor, um profissional que, pela sua própria natureza, ele vai trabalhar na integração das diferentes áreas, com o mercado de gestão das águas, que necessita cada vez mais desse perfil. Não há dúvida que um gestor bem qualificado pode implementar inovações e ações sustentáveis para melhorar a nossa gestão das águas. Aqui eu termino, vou deixar esse QR Code
tem aí uma palestra nossa no podcast Pode Sanear, que eu, junto com o nosso presidente Wagner Siqueira, a gente foi entrevistado pelo Renato Espírito Santo, presidente da ABS, ex-presidente da SEDAI, né? A ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que também produz muito conteúdo, é um dos sites que vocês devem olhar. Como eu disse, eu vou deixar aqui alguns spoilers, vou mandar para ele aqui alguns materiais. Vocês podem consultar a ANA, vocês podem consultar a ABS, vocês podem consultar o Instituto Trata Brasil e outros sites especialistas no setor, todos produzindo informações técnicas de muito valor. O Instituto Reuso de Água, da professora Ana, que está lá em Portugal, todos produzindo muito conteúdo para que você possa ler e estudar sobre o nosso setor. Então eu termino a minha aula aqui. Eu sei que é muito assunto, eu tentei fazer um recorte daquilo que era importante para vocês, para que vocês possam ter uma visão geral. Busquem ler e estudar mais para que vocês possam chegar preparados. Toda a prova, né, todo o concurso, toda a certificação que a gente faz é uma prova. Você não sabe o que vai cair ali, você tenta estar da maneira mais preparado possível, mas chega ali na hora, é você e a questão. Então, o que eu quero, que a minha intenção foi aqui, é passar para você conhecimento, integrações de conhecimento, para que você possa, diante da questão que está ali apresentada para você, refletir e tomar a melhor decisão e, quem sabe, acertar e tirar uma boa nota e ser um dos medalhistas, o que eu ficaria muito feliz em ver você obtendo esse resultado. Tá? Encerro a minha aula por aqui. Agradeço ao CRA novamente, a todos os nossos colegas aqui. Tem uma equipe aqui por trás de staff trabalhando, é importante que vocês saibam disso. Nada se faz sozinho. E um abraço para todos aí. Boa prova.